¿Cómo reaccionas al se poner enfermo y estás mal, te duele? O quizás una enfermedad aguda que recién está empezando, una enfermedad crónica, y tiene sus laboratorios, tiene sus análisis, y entra al consultorio médico y recibe la noticia de que la enfermedad que tienes no tiene medicina, no tiene cómo solucionar, no tiene medicamentos eficaces para solucionar su problema. ¿Cuál es su reacción? ¿Es de enojo, de se conformar, de pelear, de discutir, de mandar al hospital, al médico, o quizás de buscar outras opiniões? Como reaccionas? De verdade, é um tema muito complicado, porque quando nos enfermamos, quando nos ponemos mal e está nos laboratórios, os doutores solicitam quizás uma tomografia, uma ecografia, laboratórios, uma radiografia, e você tem como propósito buscar a resposta para seu problema. Uno quer sanar-se, uno quer estar bem. E agora que me chama a atenção que essa notícia, ou seja, não há medicamento eficaz para você, não há medicamento eficaz que pueda curar-te. Este foi o diagnóstico final, este foi o diagnóstico que Deus, nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso, deu a seu povo Israel. É o diagnóstico que Deus, al mirar a seu povo, mirou não somente o estado físico de Israel como nação política, sino que seu estado espiritual. Povo que estava involucrado com a idolatria, com os pecados, e agora Deus, usando a boca do profeta Jeremias, em Jeremias capítulo 30, versículo 12 e 13, ou seja, do versículo 12 ao 15, Jeremias 30, del 12 al 15, el doctor Dios, el todopoderoso Dios, el que sondea cuerpo, alma y espíritu, hizo un check-up, hizo un rastreo total de su pueblo y un examen total. Y mira el diagnóstico que Dios da en Jeremías 12. Esto dice el Señor: tu lesión es incurable, una herida terrible. No hay nadie que te ayude, ni que vende tu herida. Ningún medicamento puede curarte. Pero ¿por qué Dios da ese diagnóstico a su pueblo? ¿Por qué había pasado? No se olvide que Jeremías profetizou, Jeremías como profeta. ¿Qué es un profeta? Es aquella persona que escucha la voz de Dios y transmite el mensaje de Dios a un pueblo. Esse hace um profeta. E Jeremias, como profeta de Deus, escutou a voz de Deus e está transmitindo ao povo o diagnóstico de Deus. Pero ¿por que todo isso? A explicação está no versículo 14 al 15. Todos tus amantes, tus aliados te han abandonado e já não se interessam por ti. Te he herido cruelmente, como se fuera tu enemigo, pues tus pecados son muchos y tu culpa es grande. ¿Por qué te quejas de tu castigo, de esta herida que no tiene cura? He tenido que castigarte porque tus pecados son muchos y tu culpa es grande. Dios está diciendo a su pueblo: ustedes pecaron, y el pecado que cometieron contra mí, me abandonando, cambiando, buscando outros dioses, buscando com a idolatria, a corrupção, a prostituição, a mentira, o engano, desde os poderes mais elevados hasta o pueblo que estava aí abaixo, todos se han corrompido, han abandonado al Senhor Deus. E Deus está dizendo: por causa de su pecado, ustedes estão enfermos. E ojo, que aqui não estou falando de enfermidade física, não é esse o tema, é esse. Sabemos que há enfermidades físicas que vêm como consequência direta do pecado. Hubo histórias na Bíblia que Jesus trata, perdona pecado e restaura a saúde física da pessoa. Mas não é sobre esse tema que estou falando hoje. Quizás esse é um tema para um próximo video. Lo que hoy estoy tratando de explicar es que el pecado enferma y el pecado enferma a tal punto que produce la muerte. Y no solo estoy hablando de muerte física, ir al cementerio, sino que de muerte espiritual. El pecado está lejos de Dios, vivir sin Dios, vivir una vida de pecado. ¿Qué es pecado? Pecado es todas aquelas coisas que desagradan a Deus.
Não é solamente um tema de moralidade. Ah, mira, a prostituição é pecado porque é feio, não deve prostituir-se. Ah, o adultério é pecado porque não pode abandonar a esposa, o esposo. Ah, o homicídio, a pedofilia é pecado porque mira como vai atentar contra uma vida. Sim, isso é pecado de um ponto de vista moral, pero não nos olvidemos que o pecado tem o ponto de vista espiritual, que é uma ofensa contra o Deus Santo Todo-Poderoso. Deus, al criar el ser humano, lo creó perfecto, lo creó en el huerto de Edén, la primera pareja. No es un mito, no es un cuento de hadas, es una historia verdadera, está en la palabra del Señor. Y su palabra es verdad. Cuenta de que a primeira pareja foi criada em santidade, pero nossos primeiros padres, Adão e Eva, tomaram a decisão de pecar contra o Senhor Deus. Em outras palavras, eles quiseram fazer suas próprias regras, olvidando o que Deus já havia dito a eles. Trataram de criar seus próprios estatutos, sua própria ordenança, olvidando o Senhor Deus, se alejando do que Deus já havia falado. Esse é pecado. Desde Adão e Eva, a humanidade vem pecando, e todos os pecados que vemos depois, mentira, adultério, prostituição, homicídio, abuso, pedofilia, todo isso são frutos malignos e malos de um grande árvore chamado pecado. Às vezes damos tanta atenção a mirar a prostituição, a todo isso, sim, é malo isso, pero estamos mirando tanto os frutos e olvidamos que há raízes, e as raízes desse árvore chamado pecado estão sendo alimentadas, essas raízes estão sendo nutridas por el próprio inimigo de Deus, Satanás. Ele é que está nutriendo, ele está alimentando esse pecado da humanidade, e todo o que vemos são frutos sendo produzidos, frutos de iniquidade, de maldade. Então, aqui por causa do pecado do pueblo, o pueblo estava enfermo espiritualmente, e Deus dá o diagnóstico, o supremo doutor, o supremo médico que sondeia todos os pontos do ser humano, hasta lo mais profundo de sua intimidade que nadie vê e que nadie sabe, pero Deus mira e Deus sabe. E Deus dijo a su pueblo: tu herida é terrível, tu lesión incurable. Não há medicamento que puede curarte. Não há. Que diagnóstico terrível. Nenhum paciente hoje quer escuchar isso. Imagínate, estou em meu consultório, no hospital, e me acerco um paciente, e eu le trato, pido os análises, pido laboratórios, trato de fazer uma boa anamnese, um bom exame físico, e depois de ter todo em manos, eu me dou conta de que esse paciente não podemos fazer nada, e eu me acerco a ele, e vou a dizer: Senhor, infelizmente não há nada que podemos fazer. Que terrível é este, que malo prognóstico. E essa é a realidade do povo. O povo havia pecado. E essa é a realidade da sociedade hoje. Uma sociedade enferma por el pecado, onde todo o que está passando é resultado e consequência direta desse pecado, que vem desde nossos primeiros padres. Pero aqui, se a história termina aqui, é como dizer ao paciente: Senhor, a consulta terminou, por favor, andate a sua casa. Pero, doutor, por favor, ajuda-me. Não, Senhor, não há nada mais que podemos fazer. Próximo paciente, por favor. Uau, que desgraça! Pero a história não termina aqui, a consulta não termina aqui. Vem a segunda parte. E a segunda parte está, que essa primeira parte foi uma palavra dura de juízo, não é? Uma palavra dura de juízo, de condenação. Pero agora vem a segunda parte. E a segunda parte é uma palavra de sanidade e restauração. Sanidade e restauração. A segunda parte está no mesmo capítulo 30 de Jeremias, no versículo 17 e 22. O versículo 17 diz assim: te devolverei a saúde e sanarei tus heridas, disse o Senhor. Aunque te llamen desechada, es decir, Jerusalém, de que nadie se interessa. Deus está dizendo a seu pueblo: pueblo mío, aunque usted agora está desechada, não se olvidando de que quando vem essa palavra aqui, é um pueblo que antes de ir como escravo ao cautiveiro, Deus manda o profeta Jeremias, profetiza ao pueblo, por seus pecados, ustedes estão, não há medicamentos, ustedes vão a sofrer a consequência. Vão a sofrer.
E qual foi a consequência? O pueblo foi levado como escravo por 70 anos em Babilônia. E se a história terminasse aqui, seria uma desgraça, pero Deus está dizendo, eu te devolveré a saúde. Quem está dizendo? Um governo? Um líder político? Vladimir Putin de Rússia? Biden de Estados Unidos? Os grandes líderes de Bolívia, de Brasil? Lula, Bolsonaro? Não, nadie puede sanar essa enfermidade chamada pecado, sino o próprio Deus que está dizendo, eu te devolveré a saúde e sanaré tus heridas, disse el Senhor. O único que pode sanar essa enfermidade terrível chamada pecado se chama Deus, solamente Ele. Não se olvidando, o pueblo foi levado como escravo por 70 anos, volvió a ser restaurado em sua terra, Deus los restaurou. O versículo 22 diz, ustedes serão mi pueblo, eu serei su Deus. Deus restaurou su pueblo de novo, e siglos depois, nessa mesma terra, nasce nosso Senhor Jesucristo. A resposta de Deus para o problema da humanidade, a resposta, a única medicina eficaz de Deus para o problema da enfermidade, do pecado em la humanidade, el Senhor Jesucristo. A única solução, a única resposta, a resposta que esse paciente está esperando ouvir, que o doutor lhe vai dizer, sabes que sua herida é incurável, não há medicamentos eficazes, pero há uma terapia, há algo que vai resolver seu problema. E o paciente com os olhos llenos de lágrimas vai dizer, doutor, por favor, contame. E nós passamos a terapia, hasta então não havia essa terapia, pero agora há, e o paciente se recupera e vive muitos anos com seus filhos, vê seus filhos desarrollarem, vêm os nietos e vive em plenitude em sua família. É a resposta que o paciente está esperando e é a resposta que Deus dá a seu pueblo. Eu vou sanar ustedes. E por meio de Jesucristo, Deus promete sanar, não somente sanar, sino que libertar de maneira eficaz, completa, final e cabal o problema do pecado. Quando Cristo em la cruz muere e derrama sua sangre para perdão de pecados da humanidade, de los elegidos de Deus, e Cristo muere por seus elegidos, Cristo derrama sua sangre na cruz, perdona os pecados de seus filhos, aqueles agora serão chamados hijos de Deus, al creer em Jesucristo como seu Salvador, como seu Senhor, rendir sua vida a Ele, entregar-se a Ele. Agora são sanados de seus pecados, são sanados dessa herida mortal, antes caminhando rumo ao inferno, caminhando rumo à perdição, enfermo, e como resultado, a muerte eterna, a separação por sempre, a separação eterna de Deus. Agora não, creyendo em Cristo, correndo hacia Cristo, correndo e recebendo a salvação, recebendo a Cristo, esse ser humano pode ser restaurado. Agora já não caminhará rumbo à morte eterna, sino rumbo à vida eterna. E uma vida que não empieza somente quando se muere, quando se vai ao cielo, não. Uma vida que empieza agora, al creer em Jesucristo, do interior desse ser humano, flui rios de águas vivas, vai viver uma vida em plenitude. Vai haver dolor, vai ter cefaleia, vai ter dolor de cabeça, sim, vai ter resfrio, sim, vai ter outras enfermidades, pode ter. Pero a vida em abundância vai fluir desde aí de seu interior, e aún para enfrentar problemas físicos, aún para enfrentar enfermidades físicas que vêm assolando, azotando, é outra experiência, é outra esperança. Sabe onde recorrer, sabe aonde ir. E mira isso, para concluir essa palavra de esperança e de restauração, Deus, no capítulo 31, do mesmo profeta Jeremias, no capítulo 31, versículo 16, disse assim, pero ahora esto dice el Señor, no llores más,
porque te recompensaré, dice el Señor. Tus hijos volverán a ti desde la tierra lejana del enemigo. No se olvide que el pueblo estaba siendo levado como esclavos debido a su pecado. Y Dios dice, yo voy a restaurar, les voy a traer de nuevo a su tierra, voy a traer sus hijos. Hay esperanza, versículo 17, aleluyas, hay esperanza para tu futuro, dice el Señor. Dios no solamente está restaurando la nación como nación política, sino que Deus está restaurando o futuro da nação de Israel. Tus hijos volverão para sua própria terra. Oí a Israel dizer, me disciplinaste severamente, como becerro que necessita ser treinado para o jugo. Hazme volver a ti e restaura-me, porque solo tu eres el Senhor, mi Deus. A única resposta está em Jesucristo, el enviado de Deus, para resolver o problema do pecado da humanidade. Não se trata de cambio de governo, não se trata de melhor sueldo, não se trata de uma casa nova. Essas coisas são muito buenas. Não se trata de auto novo, não se trata de ter ou não ter hijos, de ser casado ou ser solteiro. Não se trata disso. Sino que é o próprio Deus, solo Ele, que tem a decisão de salvar a seu povo. Ele dá o diagnóstico, pero ele disse, solo eu vou sanar, solo eu vou restaurar, eu tenho a sanidade, eu tenho a resposta. E não se olvide que a resposta se chama Jesucristo. E Juan, em seu evangelho, disse que nadie pode ir a Deus senão por meio de Jesucristo. Agora, por meio de Cristo, você pode se acercar a Deus. Su pecado pode ser perdonado, sua vida pode ser restaurada e vai ter uma nova perspectiva, um novo futuro para mirar hacia adelante. E Deus te sanará, Deus te restaurará, seus pecados serão perdonados. E mira que estou dando ênfase à sanidade espiritual, ao pecado que é pior que o VIH-Sida, é pior que a tuberculose, é pior que o coronavírus, o pecado que é pior que a viruela del mono que está chegando agora em 2022, porque todas essas enfermidades podem meter-te a cemitério, pero o pecado pode levar-te ao inferno. E pero Deus está dizendo, eu vou sanar-te, eu vou perdonar-te, eu vou restaurar-te. Esse é o Deus Todo-Poderoso em que creemos. Eu quero concluir essa reflexão de que estamos lendo, que estamos vendo, com duas coisas mais. A primeira palavra é para você que já é cristiano. Você que já entregou sua vida a Cristo. Eres cristiano. Querido irmão e querida irmã, goce-se no Senhor. Regocíjese no Senhor por tão grande salvação que te alcançou. Você que antes vivia em pecado. Você que antes estava hundido nesse charco de lodo do pecado. Alegre-se em Deus que te salvou, que te liberou, que te perdonou, que restaurou sua vida. Alegre-se nele, Senhor. Ele lo hizo. Não foi sua religiosidade, sua bondade. Não foi que você logrou fazê-lo. Ele lo hizo por você. Adore a Ele. Reconozca a Ele em todos os caminhos. E a segunda palavra é para você que está vendo esse vídeo. Ligou hasta aqui. Graças por ver esse vídeo hasta aqui. Pero que todavia não eres cristiano, não has rendido sua vida a Cristo todavia. Hoje é dia de oportunidade. Deus está dizendo, eu vou perdonar-te, eu vou restaurar-te, eu vou cambiar sua vida para uma nova vida, uma vida que antes caminhava rumbo à morte eterna, pero agora uma vida que vai caminhar rumbo à vida eterna, uma vida em plenitude com Deus por meio de Cristo. E as outras coisas são secundárias. Quizás estás preocupado por uma enfermidade física que está enfrentando. Quizás está preocupado por um problema financeiro que estás enfrentando. Quizás está preocupado por um problema familiar que estás enfrentando. Sim, Deus tem uma resposta para cada uma dessas situações. Eu não as tenho. Eu não sei quais são os planos de Deus para a sua vida. Respeito a essas coisas terrenales e físicas, eu não sei. Lo que sei é que Deus está prometendo dar-te um futuro de bendição
por meio de Cristo quando crescem nele. E quando eu falo de futuro de bendição, estou falando de vida eterna, estou falando de gozar com Deus, de viver a plenitude com Deus por meio da salvação. Lo demás é secundário. Lo demás é secundário. E aún em tempos de enfermidade, podemos alabar a Deus. Quizás estás enfrentando uma dificuldade tão grande agora. Eu quero orar com você. Rinda sua vida a Cristo. Você que é cristiano, ore alabando ao Senhor. E reconozca a Ele, que Ele pode ajudar-te. E você que todavia não é cristiano, rinda-se hoje ao Senhor. Rinda-se hoje ao Senhor. Rinda sua vida a Ele. Já basta de seguir morrendo enfermo, sem medicina para seu pecado, para sua vida. Deus promete restaurar-te, perdonar-te e dar-te vida por sempre. Oremos. Senhor, te damos graças. Graças e te alabamos e gozamos em ti, Senhor. Nos regocijamos por tão grande salvação. Pero agora também, Senhor, aqueles que estão vendo esse vídeo, que todavia não renderam sua vida a Cristo, que lo hagan nesse momento. Entreguem sua vida a Cristo. Busque uma igreja bíblica, uma igreja cristiana, uma igreja que predica Cristo. E sejam membros desse corpo, sejam membros dessa família e sejam bendecidos. Deus, creemos em isso. E em nome de Jesus Cristo, assim oramos. Deus, o Supremo Sanador, aquele que sana, aquele que hace herir, mas também aquele que sana, aquele que levanta, ele que está caído. Corra hacia Deus hoje, corra hacia Deus, corra hacia Cristo hoje. Que Deus les bendiga em Cristo Jesus. Bendiciones. Hasta luego.